Olá pessoal do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, aquela disciplina que é divertida, que é interessante e que tem um monte de coisas legais que você adora. Na aula de hoje nós vamos ver potências e suas propriedades. E você vai precisar de quê? De um caderno ou uma folha para anotação, um lápis e a borracha. E se você tiver uma calculadora, deixa ela do seu lado aí que vai ser bem útil na aula de hoje. Os objetivos da nossa aula são relembrar a definição de potência, resolver problemas e realizar cálculos envolvendo potências de bases racionais e expoentes inteiros, identificar e saber utilizar as propriedades de potências. Vamos fazer uma experiência? Caso você queira fazer junto, você vai precisar de uma folha de papel. Pode ser uma folha de papel em branco, pode ser uma folha de papel colorida, como essa daqui, pode ser uma folha do seu caderno, tá? Não precisa ser uma folha retangular, basta ser quadrada mesmo. A experiência é o seguinte. Aliás, eu acho que eu vou dar um tempinho para você ir buscar essa folha, caso você não tenha, 30 segundinhos e a gente já volta, tá ok? Rapidinho. Vamos lá, foi rapidinho, né? Era só para pegar a folha mesmo. Olha só, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, o primeiro movimento aqui é dobrar. Antes de dobrar, eu quero que você observe que ela não tem nenhuma dobra. Nós temos aqui uma parte inteira da folha, certo? Agora, vamos dobrar aqui ao meio e o que nós vamos observar? Depois que fizermos uma dobra, nós temos aqui duas partes da folha, certo? Temos aqui dividido ao meio, temos a parte do lado esquerdo aqui, a parte do lado direito, né? Duas partes, certo? Agora vamos dobrar de novo. Então, já temos a primeira dobra, vamos para a segunda dobra. Depois de dobrarmos duas vezes a nossa folha, nós temos quantas partes? Dá para observar que temos aqui 4 partes, certo? Espera aí, deixa eu colocar uma coisa na tela para vocês aqui, ó. Quando nós tínhamos nenhuma dobra, 0 dobras, tínhamos uma parte. Com uma dobra, obtivemos 2 partes. Agora, com 2 dobras, 4 partes, certo? Observe que aqui o expoente, o número que está no expoente ali, está representando a dobra. Vamos dobrar mais uma vez a nossa folhinha aqui. Vou dobrar mais uma vez aqui no meio. Vamos para qual dobra agora? Terceira dobra, né? Não se perca nos números aí. Dobramos 3 vezes e temos 8 partes. Opa! 1, 2, 3, 4. Dá para ver aqui, né? 5, 6, 7, 8 de um lado. Então, temos 8 partes. Vamos ver aqui. Você já é capaz de me dizer quantas partes nós teremos após efetuarmos mais uma dobra, ou seja, a 4ª dobra? Acertou quem disse que teremos 16 partes, né? Olha só, nós temos 16 partes aqui, 8 de cada lado, digamos assim. Bom, o que nós temos aqui é potências. O que nós temos aqui, na verdade, é a potenciação. Dado um número racional A e um número natural N, a expressão A elevado a N chama-se potência e representa uma multiplicação de N fatores iguais ao número A. Olha só, eu tenho um A aqui elevado a N. Esse A aqui vai ser a minha base e o N vai ser o expoente, né? E eu vou fazer o quê? Eu vou repetir a minha base, né? O A, N fatores, N vezes. Ou seja, o número de vezes que é o mesmo número do expoente ali. Eu tenho aqui um exemplo para mostrar. Esta operação é chamada de potenciação. Esta operação aqui é a potenciação. Olha só aqui esse exemplo. Eu tenho aqui 2 elevado a 5. Perceba como que nós falamos da maneira correta. 2 elevado a 5.
tá? Então, nós temos aqui a base, que é o 2, temos o expoente, que é o número que está ali em cima, né, elevado, e este conjunto base com expoente é a potência. E aqui, o 32 é o resultado do desenvolvimento dessa potência, né? Ou seja, é a potenciação. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que eu vou repetir aqui no caso 5 vezes, né? Seria n vezes ali, n fatores, eu vou repetir o 2 5 vezes. O resultado disso vai me dar o 32, então o resultado da operação, no caso ali, o resultado da potenciação. Vamos ver o próximo aqui. Exemplos. De acordo com a definição, olha lá. Eu tenho aqui 10 elevado a 3. Eu vou repetir a base, que é o 10, quantas vezes? 3 vezes, que é o número do expoente, né? 10 vezes 10 vezes 10, temos aqui 3 fatores. Os fatores, olha a dica, estão separados por sinal de vezes, pelo pontinho que está ali, né? Por esse sinalzinho de vezes. Pode ser o ponto, ou pode ser, de repente, um sinal, um X, como um sinal de multiplicação, mas o que você tem que saber é que os fatores são os valores que estão separados ali pelos sinais de vezes. Vamos ver um outro aqui. 0,5 elevado a 4. Professor, número decimal na base, professor? Ai, ai, ai. Pode. E é bonito, inclusive. Olha lá. 0,5 elevado a 4. Eu vou repetir a base quantas vezes? 4 vezes. Temos 4 fatores. O resultado desse 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5 vai dar isso aqui, ó, 0,0625. Ai, meu Deus, professor, tá piorando. Fração na base. Fração na base. 1/3 ao quadrado. 1/3 elevado a 2. Olha só quem é a base. A base aqui é o parênteses e tudo que está dentro do parênteses. Neste caso, a fração toda, 1/3 ali, ó. E eu vou repetir a fração toda 2 vezes. Joia? Olha como é que vai ficar. Multiplicação de fração, você já sabe como resolver, né? 1 vezes 1, 1. E 3 vezes 3, 9. Se você não se assustar com a fração ou o número decimal, de repente, grande, até que aparece ali, e simplesmente agir da mesma maneira como se estivesse com um número inteiro, natural ali, você vai perceber que é a mesma coisa. E aí é só fazer a multiplicação. Uma calculadora ajuda bastante nessa hora. Lembre-se, ainda que a elevado a 1 igual a e que a elevado a 0 igual a 1. Opa, olha aqui, ó, vamos nos lembrar aqui de duas coisinhas importantes. Aqui nós temos a elevado a 1 igual a. Esse 1 no expoente, com ele ali ou sem ele aparecendo, é a mesma coisa. Este 1 no expoente, ele funciona mais ou menos como aquele 1 do denominador da fração, né? Por exemplo, tem lá 3 sobre 1, 3 dividido por 1 numa fração. Você escreve só o número 3 em cima, o 1 que está embaixo não precisa aparecer. Quando você tem assim o número 3 lá, ele está elevado a 1 se não tiver número nenhum no expoente. Como aqui, ó, a elevado a 1, uma base elevado a um expoente 1, vai ser o resultado, a própria base, ele mesmo, né? Nós vamos repetir ele uma vez só, afinal de contas, pela definição. Agora, a elevado a 0, toda vez, lembra lá do 6º ano, ou talvez do 7º ano, quando lá a professora ou o professor disse que todo número elevado a 0 é igual a 1? Pois é, todos os números que forem elevado a 0, qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Então, você tem lá 10 elevado a 0, dá 1. X está representando um número e está elevado a 0, vai dar 1. A elevado a 0, vai dar 1. 1 milhão elevado a 0, vai dar 1. 1.385.459 elevado a 0, vai dar 1. Joia? Então, vamos em frente. Agora é a sua vez. Um grupo de biólogos está estudando o desenvolvimento de uma determinada colônia de bactérias e descobriu que, sob condições ideais, o número de bactérias pode ser encontrado através da expressão n igual a 2000 vezes 2 elevado a 0,5t, em que n representa o número de bactérias e t o tempo em horas. Descubra qual o número de bactérias após 8 horas.
O que ele está querendo saber? É a primeira coisa que você tem que pensar na pergunta do problema. Nós temos um problemão aqui, né, grande, tem que interpretar o texto e tal, mas vai direto na pergunta, o que ele está querendo saber? Descubra qual o número de bactérias após 8 horas. Ele quer saber o número de bactérias depois de 8 horas. O número de bactérias é o tal do N, que ele falou ali, ó, N é o número de bactérias. 8 horas é o tempo, que aqui, na nossa expressão algébrica, está representado pela letra T. A gente já trabalhou expressão algébrica e até equação com expressão algébrica em aulas anteriores, né? Se você tem alguma dúvida, dá uma verificada lá, caso você consiga, e você vai facilmente tirar a dúvida. Aqui, nós precisamos calcular o valor numérico dessa expressãozinha algébrica aqui para descobrir o N, certo? Para isso, você vai precisar o quê? Vai substituir no lugar do T, aqui no expoente, que é o tempo, né? O valor que ele passou aqui. Eu vou dar um tempinho para você fazer, para você tentar resolver aí, e daqui a pouquinho a gente volta para corrigir. Vamos corrigir aqui então. Olha lá, repetir aqui a nossa expressão algébrica. N igual a 2000 vezes 2 elevado a 0,5 vezes 8, porque aqui nós temos 0,5t, ou seja, 0,5 vezes t no expoente, né? No lugar do t, eu coloquei o 8. Como que eu vou fazer para resolver isso aqui? Bom, primeiro, não dá para você querer fazer 2 elevado a 0,5 vezes 8. O 2 vai ficar elevado a quem? Vamos resolver primeiro esta multiplicaçãozinha que a gente tem no expoente aqui, né? E para resolver esta multiplicação, 0,5 vezes 8, lembre-se, 8 vezes 0,5, 8 vezes meio. Isso aqui é meio, né? 0,5 é a metade. Quando eu multiplico por um número que é metade, multiplico por meio, é a mesma coisa que dividir por 2. 8 vezes meio é a mesma coisa que 8 dividido por 2, que dá 4. Então, nós vamos ficar com o número 4 no expoente. Observe que eu só repeti o 2000 aqui, e o 2 aqui da base também, e multipliquei o 8 pelo 0,5, ficou 4 ali. Então, agora nós temos 2000 vezes 2 elevado a 4. E quanto é 2 elevado a 4? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16, né? Tá aqui, ó. Então, vai ficar 2000 vezes 16. 16 vezes 2 é 32. Então, 16 vezes 2.000 é 32.000. Então, nós teremos 32.000 bactérias depois de 8 horas. Tá vendo? Não é tão difícil. Não se assuste quando aparecer lá um número decimal no enunciado, no expoente ainda. Meu Deus, com letra no expoente. Calma.
Às vezes é só resolver a multiplicação ali. Joia? Vamos em frente. Quando a base for negativa, teremos duas situações. Bom, a primeira, quando o expoente for par, e a segunda, quando o expoente for ímpar. O expoente, nesse caso aqui é par, é o 2. Nesse caso aqui é ímpar, é o 3. Para você lembrar, os pares são aqueles números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. E os ímpares, os números que terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9. Né? Então, quando o expoente for 0, 2, 4, 6 ou 8, vai acontecer o que vai acontecer aqui no primeiro caso. E quando for 1, 3, 5, 7 ou 9, vai acontecer aqui o que vai acontecer no segundo caso. Vamos resolver aqui o primeiro. Menos 0,3 elevado a 2, eu vou repetir o menos 0,3 duas vezes. Observe que eu repeti com um parênteses também, a base duas vezes. Agora, como é uma multiplicação aqui de dois números negativos, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer aquela regrinha do sinal, né? Menos com menos vai dar mais. Nós teremos aqui um mais 0,09, que é 0,3 vezes 0,3. Eu nem coloquei aqui o sinal positivo, porque quando não tem sinal, não precisa aparecer. Então, observe que quando o expoente for par, nesse caso 2, eu repeti duas vezes e por causa disso ficou menos com menos, deu mais. Quando a base for negativa, mas o expoente for par, o resultado deu positivo. Agora, quando a base for, quando o expoente for ímpar aqui e a base negativa, eu vou repetir 3 vezes, neste caso, menos com menos vai dar mais e mais com menos vai dar menos. Então, nesse caso, o resultado se mantém negativo. E aí, né, 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3 dá 0,027. Joia? Agora, cuidado com uma coisa aqui. Observe, menos 0,3 elevado ao quadrado ali. Observe o que está diferente daqui do primeiro caso. Neste, nós não temos o parênteses. Aqui nós tínhamos um parênteses, aqui estamos sem o parênteses. E quanto é que vai dar isso aqui, professor? Ó, quem é a base? É só o 0,3. Então, neste caso, eu vou repetir o sinal de menos e vou repetir só a base duas vezes. O 0,3 é a base. Então, o 0,3 eu vou repetir duas vezes. É diferente deste primeiro caso, que a base era tudo que estava dentro do parênteses e foi isso que eu repeti. O parênteses com tudo que está dentro dele. Ó, repeti duas vezes. Tá? Aqui, não. Então, este aqui vai dar quanto? Menos, eu vou repetir aqui o menos, e 0,3 vezes 0,3 vai dar 0,09. Observe que deu diferente. Por quê? Porque aqui nós estamos sem o parênteses, enquanto que aqui tínhamos o parênteses. Então, cuidado quando acontecer esse tipo de caso aí, tá bom? Veja uma reportagem aqui, ó. Olha só essa reportagem. Cientistas descobrem vírus gigante. Tá já aqui, né? Estamos falando de vírus. Em 2016, pesquisadores descobriram o maior vírus conhecido até então, o Pandora vírus. Foram encontrados no Chile, os Pandora vírus foram encontrados no Chile. Pandora vírus salinus e na Austrália, Pandora vírus dulcis e tem cerca de 10 elevado a menos 4 centímetros. Eu acho que nessa época estava em alta aquele filme Avatar, porque Pandora era o planeta onde eles viviam lá. Enfim, o que nos interessa aqui é esta medida do vírus, ó, 10 elevado a menos 4 centímetros. Olha esta potência. É uma potência com expoente negativo. Ah, não, professor, agora que eu estava me acostumando ali com o negócio ali, potência e base com expoente e com fração na base e decimal, expoente negativo? Quando o expoente for negativo. Bom, nós já percebemos que apareceu ali na reportagem 10 elevado a menos 4, né? E para calcular essa potência, nós vamos utilizar esta sequência aqui, ó. Observe aqui nesta sequência, nós colocamos 10 elevado a 3, 10 elevado a 2, 10 elevado a 1, 10 elevado a 0, né? 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 4, na ordem decrescente. E aqui, nos retângulozinhos embaixo de cada potência, o 10 elevado ao cubo, nós desenvolvemos ele, né? 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. 10 ao quadrado aqui, 10 vezes 10 dá 100.
10 elevado a 1 é o próprio 10. 10 elevado a 0, lembre-se que todo número elevado a 0 é igual a 1. E aqui no 10 elevado a menos 1 colocamos o A, 10 elevado a menos 2 o B, 10 elevado a menos 3 a letra C e 10 elevado a menos 4 a letra D, representando ali um número. Você já vai entender por que eu coloquei estas letras aqui. Observou que deste para este e na sequência eles estão dividindo por 10? Por exemplo, 1000 dividido por 10 dá 100. E 100 dividido por 10 dá 10. Assim como 10 dividido por 10 dá 1, né? Então, na sequência, eles estão dividindo todos eles por 10. Bom, eu repeti aqui este nosso quadro. Olha aqui, para obtermos o A. Quem é o número A aqui? O número A é o número 1 dividido por 10, né? Se eu pegar o número 1 e dividir por 10, eu vou obter o A. Muito bem. Aqui eu tenho 1 dividido por 10. Beleza. Ele está aqui no lugar do 10 elevado a menos 1, que é o A, né? Então, 10 elevado a menos 1 é o 1 dividido por 10. 1 dividido por 10. Quando eu tenho um número dividido por outro número, é a mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso. Nós já vimos isso nas nossas aulas anteriores também, né? Se você imaginar que aqui embaixo desse 10 é o número 1, então isso aqui é uma fração, 10 sobre 1. Quando você multiplica por 1/10, dá uma invertida ali na fração, né? É a mesma coisa, né? Ó, 1 vezes 1/10. E 1 vezes 1 vai dar o próprio 1/10. Tranquilo até aqui, né? Agora vamos fazer a mesma coisa para o B. Quem é o B? O B vai ser o A, que é este 1/10 aqui. Então vai ser 1/10 dividido por 10. Foi o que eu escrevi aqui, ó. 1/10 dividido por 10. Este é o B, 10 elevado a menos 2. O que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar pelo inverso, né? Mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Inverti de novo aqui o 10. Ó. Quando eu estou dividindo por um número, é a mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso. 1/10 vezes 1/10. Opa! 1/10 vezes 1/10 é 1/10 elevado a 2. Eu posso escrever na forma de potência isso aqui, né? Agora vamos ver a letra C, lá. O número C, aliás. O número C é o 10 elevado a menos 3, ó. 10 elevado a menos 3 é quem? É o B, que é 1/10 ao quadrado, dividido por 10. É o B dividido por 10. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Você já entendeu, né? Vou multiplicar pelo inverso de 10, que é 1/10, e vai ficar 1/10 ao quadrado vezes 1/10, que é a mesma coisa que 1/10 elevado a 3. 1/10 ao cubo. Ele está aparecendo 3 vezes ali, né? 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10. E o D? É o C dividido por 10. Está aqui. 1/10 ao cubo dividido por 10. E vai ficar 1/10 ao cubo vezes 1/10, né? Multiplico pelo inverso. Isso aqui é a mesma coisa que 1/10 elevado a 4. Agora, observe que no início nós tínhamos 10 elevado a menos 1. E o resultado, vimos que isso aqui é a mesma coisa que 1/10. Aqui nós tínhamos 10 elevado a menos 2. E aqui é a mesma coisa que 1/10 elevado a 2, só que positivo. Aqui nós tínhamos 10 elevado a menos 3, e como resultado nós temos 1/10, que é o inverso desse 10, e o expoente 3. Aqui era 10 elevado a menos 4, ficou 1/10, o inverso do 10, e o expoente ficou 4. Ou seja, quando nós invertemos a base, o expoente ficou positivo. Ó. Aqui o expoente era menos 2, ficou 2 ao inverter a base. Aqui o expoente era menos 3 e ficou 3 ao inverter a base. Aqui o expoente era menos 4 e ficou 4 ao inverter a base. Então, nós podemos concluir que, sendo A um número racional e N um número natural, com A diferente de 0, temos que, toda vez que tivermos A elevado a menos N, ao inverter a base ali, fizermos 1 sobre A, o expoente vai ficar positivo ali, ó, vai ficar N. Joia? Isto é a propriedade fundamental ali. Exemplos, olha só. Esta é a propriedade genérica, tá? 6 elevado a menos 4. O que eu vou fazer para deixar este menos 4 positivo? Eu não posso fazer nada se o expoente estiver negativo. Não tem como desenvolver uma potenciação com expoente negativo. Então eu tenho que deixar ele positivo. E como eu faço isso? Invertendo a base. Quem que está embaixo do 6? O 1, né? Então inverte o 6 ali, ó. Manda o 6 para baixo, vem o 1 para cima, fica 1/6. E automaticamente o 4, que estava no expoente, menos 4, vai ficar
positivo. E aí como que resolve? Ó, basta repetir a base 4 vezes. 1/6 vezes 1/6 vezes 1/6 vezes 1/6. Em cima, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Embaixo, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, 1296. Não é tão difícil assim, né? Vamos ver mais um exemplo aqui. Olha a letra B. 1/4 elevado a -3. Expoente negativo. Não posso fazer nada, então tem que inverter. Bom, já era 1/4, né? Invertendo, vai ficar o 4 aqui em cima, no numerador, e embaixo fica 1. Mas como 1 no denominador não vai fazer diferença, ele não precisa nem aparecer ali, ó. E o expoente, que era -3, ficou positivo, ficou 3. E para desenvolver isso, eu vou repetir o 4, que é a base, 3 vezes, né? Que é o número do expoente. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Vamos ver mais um aqui. Olha a letra C. 2/3 elevado a -2. Opa! Inverte a base. Vai o 3 para cima, o 2 para baixo, fica 3/2 elevado a 2 positivo. O expoente era negativo, ficou positivo. E para resolver, repito a base, toda a fração aqui, né? 2 vezes, porque afinal o número do expoente é 2, então 3/2 vezes 3/2. Em cima, 3 vezes 3, 9. E embaixo, 2 vezes 2, 4. E na letra D, olha só, eu tenho -9 elevado a -2. Será que muda o sinal da base? Não, né? O sinal da base continua negativo, ó, cuidado. Quando você inverte, tem muito aluno, tem muito estudante que acaba invertendo o -9 ali e acaba mudando também o sinal da base, mas não muda, ele fica o mesmo. Joia? Era -9, inverte ele, vai ficar -1/9. E o expoente, que era negativo, fica positivo. E agora é só repetir esse -1/9 2 vezes, né? Que é o número do expoente. Então, -1/9 vezes -1/9 vai ficar menos com menos, mais. E 1 vezes 1 vai dar 1. 9 vezes 9, 81. 1 sobre 81, ou 1/81 avos. Agora é a sua vez. Olha que probleminha legal esse aqui, ó. O nanômetro é uma medida de comprimento muito utilizada na estrutura de construção de processadores para os computadores e equivale a milionésima parte do milímetro, ou seja, 1 nanômetro igual a 10 elevado a -6 milímetros. Descubra o valor dessa potência em milímetros. Eu vou dar um tempinho para você pensar nesse probleminha e tentar resolver, e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Vamos corrigir aqui então o nosso problema. O nanômetro. Olha lá. Você lembra então também, inclusive, que em algumas aulas anteriores nós falamos sobre bits, bytes e todas aquelas unidades de capacidade, medidas de armazenamento de dados? Muito bem.
só para lembrar, o nanômetro é a medida de um transistor que está dentro de um núcleo, de um microchip, do processador de um computador. Hoje em dia, um monte de palavra técnica, né? Pois é, mas só para você saber, acho que você vai lembrar daqueles transistores que a gente viu lá, que começou lá atrás, aquele antigão, e foi diminuindo, e depois ele ficou pequenininho. Hoje, eles são do tamanho de um nanômetro, ou alguns nanômetros. E caso você se interesse pelo tema, você pode pesquisar na internet por nanorobôs. Você vai se surpreender com o que você vai encontrar lá. Mas vamos resolver o nosso probleminha aqui. O que eu vou fazer primeiro? Bom, ele disse que é 10 elevado a menos 6 milímetros um nanômetro, né? Então, eu coloquei aqui 10 elevado a menos 6, ó. E eu já sei que eu não posso fazer nada com esse expoente negativo, né? Então, eu vou ter que deixar ele positivo. Esse 10 eu vou inverter e vai ficar 1/10. E aí, automaticamente o expoente fica positivo, de menos 6 ficou mais 6. E agora eu vou repetir a base 6 vezes, né? 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10. Cansa só de repetir. Aqui, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Agora, embaixo, olha quantos 10 eu tenho. São 6. Então aqui eu vou ter quantos zeros? 6. Isso a gente já viu anteriormente. Ou seja, eu tenho 1 sobre 1 milhão. O que significa isso aqui? A gente também já viu lá na nossa aula de razão, né, e proporção, algumas aulas atrás. Significa que 1 nanômetro é 1 milhão de vezes menor do que 1 milímetro. Se você pegar aquela medida lá que tem na sua régua, entre o 0,1 e o 0,2, por exemplo, aquela medida pequenininha de 1 milímetro, e dividir aquela medida em 1 milhão de partes iguais, uma dessas partezinhas é 1 nanômetro, ou seja, é uma medida microscópica. Então, quer dizer que eles estão fabricando aquelas pecinhas de computador agora de tamanho microscópico, professor? Sim, é isso mesmo. Vamos em frente aqui. Propriedades da potenciação. Primeira propriedade, produto de potências de mesma base. Olha só, quando nós temos duas potências aqui, eu tenho a primeira potência a elevado a m, a segunda potência a elevado a n. Mas as duas potências têm a mesma base, é o a. Então eu posso manter o a, basta eu repetir o a e somar os expoentes ali, ó. Vamos ver um exemplo. Tenho aqui 2/5 elevado a 3 e 2/5 elevado a 5. E 2/5 elevado a 2. Ué, professor, mas aqui tem 3 potências. Não tem problema, olha só. Aqui nós temos só 2, mas aqui nós temos 3, porém a base é a mesma. 2/5, 2/5 e 2/5. O que eu vou fazer? Eu vou repetir a base, que é o 2/5, e vou somar os expoentes. 3 mais 5 dá 8. E 8 mais 2 vai dar 10. Ó. 2/5 elevado a 10. Fácil, né? A segunda propriedade, ela diz a mesma coisa que essa, praticamente. Só que é para divisão. Olha lá. Quando nós temos uma divisão de mesma base, de potências de mesma base, né? A elevado a m dividido por a elevado a n. Eu vou repetir o a, que é a base, e vou só diminuir os expoentes, subtrair no caso, né? M menos n. Vamos ver o exemplo. 2,7 elevado a 6 dividido por 2,7 elevado a 2. As bases são iguais, então eu repito aqui o 2,7 e 6 menos 2 faz a subtração do expoente, vai ficar 2,7 elevado a 4. Moleza, né? Agora, a terceira propriedade fala o quê? É uma potência de uma potência. Como que funciona isso? Eu tenho uma potência aqui dentro do parênteses, né? O a elevado a m, tem um parênteses, e fora do parênteses tem o outro expoente. Talvez você tenha pensado, tem que resolver primeiro essa dentro do expoente, do parênteses, e até daria para fazer isso. Porém, você pode simplesmente multiplicar os expoentes ali. Em muitos casos vai ser muito mais simples do que resolver, né? Olha só, se fôssemos resolver aqui 1/3 elevado a 4, para depois o resultado disso elevar a 6, ia ficar muito complicado, ia ficar um número muito extenso, um cálculo muito extenso, muito trabalhoso. Então, eu vou simplesmente multiplicar os expoentes, assim como está dizendo a propriedade. Então, eu vou multiplicar o 4 e o 6 e eu vou ficar com 1/3 elevado a 24. Perceba que eu não preciso resolver isso daqui muitas vezes. As propriedades, elas estão fazendo menção a uma simplificação. É uma forma mais simples de eu escrever isto que está aqui.
tá joia? Nem sempre eu vou querer resolver isso daqui, até porque ela pode estar inserida numa expressão e eu vou logo, futuramente, né, uma suposição, simplificar isso daqui ainda com um outro denominador, tá ok? Então vamos para a quarta propriedade. Potência de um produto. Olha só, a base aqui, ó, o A vezes B, dentro do parênteses e fora do parênteses o N. Quando eu tenho isso daqui, significa que todos os termos, os fatores que estiverem dentro do parênteses estão elevados a N. Neste caso eu tenho só o A e o B. Mas se for A, B, C, D e E, tudo isso multiplicando elevado ao N, todos estes vão estar elevados ao expoente, certo? E é isso que diz aqui, ó, o A está elevado a N e o B também está elevado a N. Vamos ver um exemplo. 4 vezes 7 elevado a 3. Significa que o 4 está elevado a 3 aqui, vezes 7 também elevado a 3. E a quinta propriedade diz a mesma coisa que a quarta, só que para divisão. Olha só, A dividido por B elevado a N é a mesma coisa que A elevado a N dividido por B elevado a N. Aqui nós temos um exemplo, ó, 5 dividido por 9 elevado a 7. Vai ficar 5 elevado a 7 dividido por 9 elevado a 7. E vale para fração também, né? Lembrando que fração é uma divisão. Então, se eu estou escrevendo aqui em linha, como uma divisão em linha, eu posso escrever também na forma fracionária. A sobre B elevado a N e o A sobre B dentro dos parênteses ali, tanto o numerador quanto o denominador vão ficar elevado ao mesmo expoente. Olha o exemplo, 5 nonos elevado a 7 é a mesma coisa que 5 elevado a 7 sobre 9 elevado a 7. Agora é a sua vez. Utilizando as propriedades da potenciação, simplifique as expressões abaixo. Nós temos aqui letras A, B e C, 3 expressõezinhas, né? E eu quero que você tente simplificar estas expressões utilizando estas propriedades que a gente acabou de ver aqui. Tá joia? Eu vou te dar um tempinho, daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Vamos corrigir aqui então. Olha só, na letra A, eu mudei aqui esse 2 elevado a 7 de lugar com o 5 elevado a 5, porque para ficar mais fácil a visualização aqui, ó, nós temos duas potências de mesma base, né? Eu vou repetir a base, no caso o 2, e vou fazer a conta simplesmente com os expoentes. 7 menos 2 vai ficar 5 no expoente, né? Então vai ficar aqui, ó, 2 elevado a 5. Este 5 elevado a 5 eu só repeti. Agora perceba que as duas potências têm o mesmo expoente, que é o 5. Então eu vou deixar o 2 vezes 5 dentro, no parênteses, e o 5 ali fora. Agora eu posso multiplicar o 2 vezes 5 aqui, né, e ficar 10 elevado a 5. Olha a letra B. Na letra B, eu vou simplificar quem? O 8. A gente sempre vai tentar simplificar a base o máximo possível. No caso da letra A, eu tinha 2, 5 e 2, que são números primos, né? Não dá para simplificar. No caso do 8 eu posso. O 8 eu posso escrever como 2 ao cubo. Eu transformei o 8 em 2 ao cubo, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Repeti o 2 que está no expoente aqui. O 3 elevado a 6 eu só repeti. E o 6 eu transformei em 2 vezes 3, né? Sempre fatorando ele. 2 vezes 3 e o expoente eu repeti, o 6. Agora eu vou só multiplicar esses expoentes aqui, ó. Repito a base, 3 vezes 2, 6, tenho 2 elevado a 6. Aqui eu tenho 3 elevado a 6 e aqui eu tenho 2 vezes 3 elevado a 6. Observe que as potências aqui, 2 vezes 3, ó, o expoente era 6 das duas, eu coloquei para fora do parênteses. E eu tenho a mesma coisa em cima e embaixo, o que resulta em 1, né? 2 vezes 3 em cima, 2 vezes 3 embaixo, vai dar 1. E na letra C, o que eu vou fazer? Vou simplificar este 4. 3 elevado a 6 aqui eu vou repetir. O 4 eu transformei em 2 elevado ao quadrado. E eu tenho um 3 aqui fora. Agora, eu repeti essa divisão aqui e o 6 elevado a 3, né? E vou resolver só esse expoente aqui, ó. Vou multiplicar só o 2 vezes 3. Aqui eu tenho 3 elevado a 6. 2 vezes 3 aqui vai dar 6. Então fica 2 elevado a 6 e repetir o 6 elevado a 3. Perceba que os expoentes são iguais aqui, ó. Então eu vou ficar com 3 vezes 2, né, já multiplicando direto, e repetir o expoente 6. Você já entendeu que quando os expoentes são os mesmos, eu posso multiplicar as bases, certo? Repeti aqui o 6 dividido por 3 e ficou 6 elevado a 6 dividido por 6 elevado a 3. Quer dizer, uma divisão de potências de mesma base. Eu vou repetir a base, que é o 6, e fazer uma subtração dos expoentes. 6 menos 3 vai dar 3. Então, 6 elevado a 3. Agora vamos fazer uma potência, vamos resolver uma potência na calculadora. Se você pegar a calculadora do seu celular, ela vai aparecer assim, ó, na posição vertical. Uma coisa que muitas pessoas não sabem é que ao virar o celular na posição horizontal, aparece aqui do lado uma parte que seria da calculadora científica, aonde aparecem algumas funções aqui, como, por exemplo, esta teclinha, que é a teclinha que a gente vai usar aqui, ó, o x elevado a y. Nós queremos fazer uma potenciação, por exemplo, resolver esta potência, 2 elevado a 16, lá na calculadora, né? Vou repetir o 2 lá 16 vezes. Não, aqui não. Aqui você vai fazer o quê? Você vai digitar o 2, vai apertar esta teclinha aqui, e na sequência você vai apertar o 16. No caso, o x toma o lugar do 2 aqui da base, e o y o lugar do 16. Então, para fazer 2 elevado a 16, ó, vai aparecer na sua calculadora provavelmente esse sinalzinho do acento circunflexo, que significa a base elevada a um expoente. Joia? Espero que você tenha gostado dessa função da calculadora aí. O que vimos na aula de hoje? Bom, na aula de hoje relembramos a definição de potência e seus elementos, base e expoente. Também o processo de resolução para potências com expoente negativo. Vimos as propriedades da potenciação e como resolver potências com valores altos no expoente utilizando a calculadora. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Espero que faça bastante exercício, tenha bons estudos e até a nossa próxima aula.